Glória a Deus. Acerca dos que seguem Jesus Cristo. O que diz a palavra de fato sobre o que é seguir Jesus Cristo? Muitas pessoas acham que por fazer algo bom, agradável até a Deus, estão de fato seguindo os princípios de Jesus Cristo. E o texto que vamos ler em Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62, nós vamos entender melhor acerca dos que seguem Jesus Cristo. Está escrito assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segue-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui a palavra de Deus, ela nos orienta acerca, de fato, dos procedimentos que aqueles que seguem Jesus precisam ter como convicção. E Jesus deixa bem claro quando um daqueles que estavam ali com ele disse: Segue-te-ei para onde quer que fores. Jesus diz: Olha, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus Cristo, não tenho onde reclinar a cabeça. E em cima da verdade nós podemos compreender, de fato, que seguir a Jesus Cristo não é algo que está ao nosso alcance de uma forma natural. Olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus veio com um propósito. E esse propósito é de resgatar a humanidade para o reino de Deus. Por isso, na terra, Jesus não tinha, nem teve, nem terá lugar algum diante das circunstâncias que a humanidade vive. Jesus disse: Olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho. Porque Jesus sabia que nenhum de nós, sem antes ter o conhecimento direcionado pelo próprio Espírito de Deus que nos convence, dá lugar para que ele habite em nosso ser, em nossos corações. Por isso que ele cita que os animais já tinham a providência de Deus Pai. Seus ninhos, seus covis, seus lugares exatos, onde habitar, onde conviver. Mas Jesus não tinha neste mundo, nesse século presente, sequer onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, o mundo jaz no maligno. E o mundo, esse sistema que atua as vidas dos seres humanos, não tem lugar para mim. Eu não habito no meio da corrupção, eu não habito no meio da mentira, eu não habito no meio do engano. Eu não tenho, neste momento, um lugar aonde eu possa reclinar a minha cabeça. E fez um convite, no versículo 59, para o outro que também seguia com ele.
Ele disse: segue-me. Mas o jovem que estava ali, aquele homem, aquele outro, respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Renunciou. E isso prova que, de fato, Jesus não tinha com quem pudesse contar. Não tinha um abrigo onde ele pudesse sustentar a vontade de Deus. Mesmo assim, ele observou: deixa os mortos, enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, estou te dando uma oportunidade para andar comigo, para viver comigo, para se envolver com o reino de Deus. Porque os mortos enterram seus mortos. Mas aqueles que vivem para a glória do nome de Jesus Cristo, esse anuncia o reino de Deus e prospera. E quando o reino de Deus é apresentado, até os mortos ressuscitam. Deixa os mortos enterrar os mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Tu, porém, vai e me segue. Aí disse o outro também: Senhor, eu te seguirei. Eu vou te seguir. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus disse: olha, ninguém que lança mão do arado, olha aí. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, quando nós estamos seguindo de fato Jesus Cristo, nos princípios da verdade, não há preocupação alguma das demais coisas. Por isso que ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que lançam mão do arado, aqueles que estão preparados para cultivar a terra, para evangelizar, para semear a palavra de Deus, não pode de maneira nenhuma voltar atrás. Porque essas pessoas que já estão preparadas pelo próprio Espírito de Deus são capacitadas a suportar as circunstâncias que a vida proporciona. Até mesmo no caso dos mortos enterrar seus mortos. Porque o consolo do Senhor os envolve de uma forma sobrenatural e esses, de fato, seguem a Cristo Jesus. Não tem obstáculos, porque agora sim o Senhor reina através do seu Espírito em vossas vidas, daqueles que seguem a Jesus Cristo, de uma maneira que as circunstâncias são outras. Eles não olham para trás, mas estão no arado, envolvidos com a causa do Senhor, de uma maneira que nem a morte separa do grande amor de Cristo. Então, é a palavra de Deus a luz. É a palavra de Deus que traz o conhecimento. E é a palavra de Deus que diz também: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Nós temos que entender o verdadeiro chamado dos discípulos de Jesus Cristo. É a renúncia das próprias vontades naturais, carnais, para viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entender de fato acerca do que é seguir Jesus Cristo. Porque muitas pessoas estiveram do lado de Jesus Cristo, andaram com Jesus Cristo, mas não seguiram os seus ensinamentos. Amém? Que Deus continue abrindo o entendimento para que a gente possa conhecer a sua palavra e vivermos com dignidade, dando oportunidade para que o Senhor Jesus recline sua cabeça e descanse em nossas vidas, em nossos corações. Nós somos o Ministério O Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem.